O Governo acabou de aprovar medidas para o pacote Mais Habitação que tem como objetivo dinamizar o mercado imobiliário. E que medidas são essas? Vamos ver isso mesmo no vídeo de hoje. Espero que gostes e vamos ao vídeo. No vídeo de hoje nós vamos ver que medidas é que o Governo aprovou para tentar dinamizar um pouco o mercado imobiliário, visto que, como é do conhecimento de muitos, neste momento a procura é muito superior à oferta e o que o Governo procura fazer é exatamente aumentar a oferta de habitação. Vamos ver as medidas que o Governo aprovou e qual é que vai ser mais ou menos o custo para os cofres do Estado. Sem mais demoras, vamos aqui ao computador para vermos exatamente quais são estas novas medidas que o Governo aprovou. Bem, estamos aqui no jornal online do Público e temos aqui esta notícia que diz exatamente as 10 novas medidas do pacote para combater a crise da habitação. O Governo apresentou um conjunto de medidas para aumentar a oferta de arrendamento, para atenuar o efeito do aumento das prestações e para dinamizar o mercado habitacional. Andando aqui mais para baixo, vemos exatamente que o Primeiro-Ministro calculou em perto de 900 milhões de euros o custo de todas estas medidas apresentadas, mas este custo, como diz aqui em baixo, não incorpora a potencial adesão a algumas medidas. Ou seja, uma determinada medida, se tiver muita adesão, vai ter um custo superior, se tiver pouca adesão, vai ter um custo inferior, e estes 900 milhões de euros não incorporam estas mesmas medidas, ok? A adesão a estas medidas. Portanto, vamos então às medidas. Medida número 1. O Estado quer subarrendar casas privadas e assegurar as rendas em falta. Na prática, no que é que esta medida consiste? Basicamente, o Estado vai subarrendar as casas, ou seja, eu tenho uma habitação, o Estado vem ter comigo, Gonçalo, eu quero arrendar a tua casa e eu pago-te 600 euros por mês, por exemplo. Nós aceitamos e o Estado vai arrendar esta casa a uma outra pessoa. Esta medida de subarrendar as casas vai também ajudar bastante no incumprimento das rendas, porque há com o aumento da taxa Euribor cada vez mais incumprimentos a acontecer e esta medida vem de certa forma minimizar um bocadinho esse mesmo incumprimento. Depois temos também uma segunda nuance a esta medida, que é exatamente o assegurar rendas em falta. Ou seja, após 3 meses de incumprimento por parte de quem está a habitar a casa, o Estado vai responsabilizar-se pela cobrança destas rendas em atraso e esta medida serve exatamente para tentar dar mais segurança aos proprietários que nesta fase nem sequer têm as suas casas arrendadas. Como eu falei no vídeo anterior sobre uma possível bolha imobiliária em Portugal, tem o vídeo aqui em cima, um dos grandes problemas é exatamente o risco que muitos proprietários correm e que preferem nem sequer arrendar as suas casas. Pronto, a segunda medida consiste exatamente em o Governo impor limites às rendas de novos contratos. E nesta medida, tal como o título indica, o Governo vai impor um teto máximo, vai impor um limite para novos contratos de arrendamento. O Público diz aqui também que os limites irão, contudo, aplicar-se apenas às casas que já estavam no mercado nos últimos 5 anos. Para aquelas que só agora entraram no mercado de arrendamento, não haverá qualquer tipo de limite às rendas praticadas. E nesta medida, o Governo apenas vai aceitar aumentos de acordo com a inflação, ok? Temos aqui as rendas estabelecidas em novos contratos de arrendamento habitacional vão estar sujeitas a um teto máximo que será definido de acordo com a inflação dos anos anteriores, bem como com o objetivo de inflação de médio prazo do Banco Central Europeu. Esta medida já vai um bocadinho mais direcionado para os inquilinos, para não haver especulação desmedida no que respeita às rendas em grandes cidades que, a maior parte das vezes, são muito, muito altas. Ok? Aqui a terceira medida, taxa autónoma de IRS sobre as rendas vai baixar de 28% para 25%, ou seja, uma medida para apoiar, de certa forma, os proprietários de casa, para incentivar os proprietários a arrendarem as suas casas. Não é uma diminuição muito grande, mas não deixam de ser 3% a mais que vão ficar nos bolsos dos proprietários e de certa forma pode até aumentar aqui a rentabilidade de um certo investimento imobiliário. Temos aqui que a taxa de IRS aplicada a contratos com duração entre 5 e 10 anos baixa de 23% para 15% e entre 10 a 20 anos recua de 14% para 10%. Ou seja, aqui nos contratos entre 0 e 5 anos deverá ser então os 25%, entre 5 e 10 anos os 15%, entre 10 e 20 anos 10%, e nos contratos com duração superior a 20 anos, a taxa de imposto recua de 10% para 5%. Aqui baixa para metade do imposto pago, certo? Agora aqui no que respeita a créditos de habitação, a quarta medida diz aqui que o Estado vai pagar parte do aumento de juros em empréstimos até 200 mil euros e isto vai para minimizar o impacto das taxas Euribor, das taxas de juros, etc, etc, ok? O Estado propôs apoiar quem pediu um crédito de habitação até 200 mil euros, ok? E vai ajudar, vai subsidiar, como diz aqui, uma parte dos juros a pagar
pelas famílias. Diz aqui que em causa estão os créditos contratados depois de julho de 2018, em que o aumento da taxa de juros é superior em 3 pontos percentuais face à que foi inicialmente utilizada, e ainda cujo valor do empréstimo se situa até 200 mil euros, ok? Nestes casos, a bonificação, ou seja, o apoio nos juros, será de 50% do valor que ficar acima do aumento em 3 pontos percentuais da taxa de juros. Aqui a quinta medida é exatamente a oferta de taxa fixa no crédito à habitação, e esta medida propõe que os bancos sejam obrigados a ter uma oferta de taxa fixa quando nós contratamos um crédito de habitação. Pelos vistos não era geral, eu pensava que era geral, mas se formos a um banco, o banco pode apenas disponibilizar-nos taxa variável, ok? Não são obrigados a disponibilizar-nos a taxa fixa, e com esta medida vão passar a sê-lo. Diz aqui que os bancos vão passar a ter de disponibilizar ofertas de taxa fixa no seu portfólio de crédito à habitação. Depois temos aqui uma transcrição do que disse o Primeiro-Ministro. Todos os bancos têm de oferecer no seu portfólio créditos a taxa fixa nos créditos à habitação, ok? Depois, respeitando ao mercado, a sexta medida, o Governo proíbe novas licenças de alojamento local. Ou seja, o Governo vai proibir a emissão de novas licenças para alojamento local, com exceção, como diz aqui, dos alojamentos rurais em concelhos do interior do país, ok? Onde poderão dinamizar a economia local. Diz aqui também que essas licenças serão sujeitas a reavaliação em 2030 e, depois dessa data, periodicamente de 5 em 5 anos. Depois, sétima medida, proprietários que vendam casas ao Estado isentos de mais-valias. Esta medida é bastante óbvia. Quem tiver uma casa e vender essa casa ao Estado irá estar isento de mais-valias. Ou seja, compramos uma casa de 200 mil, vendemos por 300 mil. Se for ao Estado, não pagamos mais-valias sobre os 100 mil euros. Se for um particular, pagamos mais-valias sobre os 100 mil euros. Ok? Bastante simples. Oitava medida, simplificar os licenciamentos municipais. Esta medida também, há muitos investidores imobiliários que se queixam do atraso enorme que há quando falamos de licenciamento. Um construtor que quer demorar 1 a 2 anos para concluir uma obra acaba por demorar 3, 4, 5 ou 6 anos devido exatamente às licenças que são necessárias para acabar a obra, e um projeto que pode demorar, como disse, 2 anos, chega a demorar até 6 anos, por exemplo. Aqui esta medida pretende exatamente penalizar as entidades públicas que se atrasem na emissão dos seus pareceres, ok? Aqui eu estive a ler um bocadinho o PDF deles, e as entidades públicas têm um prazo para dar o seu parecer. Depois deste prazo irão ser cobrados juros de demora por cada dia ou 5 dias, não tenho a certeza, que demorem a dar o seu parecer. Ok, por isso, neste aspecto, é uma medida boa também para agilizar o licenciamento de certas obras ou certos projetos de arrendamento. Nona medida, o Governo vai deixar de conceder vistos gold, ok, os famosos vistos gold. Os vistos gold são os tais vistos que o Governo concede quando um estrangeiro fora da União Europeia venha para cá e pretenda fazer investimento, ok? Como esta pessoa pretende investir no país, o Estado emite este visto gold, que no fundo é uma autorização de residência para que este novo investidor possa residir em Portugal e investir em Portugal, ok? Medida número 10. Terrenos e imóveis de comércio e serviços vão poder servir para habitação. Ou seja, esta medida mais uma vez para aumentar a oferta de habitação. Basicamente, terrenos ou imóveis que estariam autorizados para comércio e serviços vão poder ser utilizados para construção ou convertidos em habitação sem alteração de planos de ordenamento do território, ok? Porque muitas vezes nós temos, por exemplo, temos uma loja e se quisermos mudar esta loja para habitação, temos de ter inúmeras licenças para conseguirmos mudar para a habitação, pôr alguma pessoa lá a residir, ou seja, neste aspecto vai dinamizar também bastante estas alterações de serviços para a habitação, etc. E vai mais uma vez aumentar a oferta de habitação. E pronto, estas são então as 10 medidas aprovadas pelo Governo para dinamizar o mercado imobiliário, para aumentar a oferta de habitação, para dar mais segurança aos proprietários, para reduzir um pouco as rendas para quem arrenda, etc, etc. Digam-me nos comentários o que é que vocês acham de todas estas medidas, se concordam, se não concordam, se concordam com parte ou se não concordam com parte. Digam-me aí nos comentários porque vai ser muito interessante ver todas as vossas opiniões. Algumas destas medidas podem contrariar um pouco aquilo que eu disse num vídeo anterior que eu fiz sobre o mercado imobiliário em Portugal, ok? Mais uma vez, tem o vídeo aqui em cima. Podem contrariar ou atenuar algumas das estatísticas que eu dei nesse mesmo vídeo, mas é esperar e ver no que é que estas medidas vão resultar em termos práticos, porque na teoria está tudo cá, vamos ver na prática no que é que isto resulta. Este é o vídeo de hoje, espero que tenhas gostado, não te esqueças de subscrever, dar o like e ativar o sininho, porque como tu sabes, ajuda imenso aqui o canal. Tens na descrição do vídeo as minhas redes sociais todas, ok, o meu Patreon, TikTok, e-mail, Instagram, etc, etc. Se me quiseres contactar, apenas ver o meu conteúdo. Por hoje é tudo. Mais uma vez, espero que tenhas gostado e vemos no próximo vídeo.